Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para retomar o que foi passado no dia 16. Dia 16 de fevereiro, eu não estava muito bem e aí eu resolvi fazer o vídeo mesmo assim. E como que eu ia viajar para Piracicaba, viajar, né? Porque é a cidade ali do lado, mas para nós é tipo que uma viagem. Então eu resolvi fazer o vídeo, já que foi Fora o Prometido, de quem foram os 12. E no vídeo do dia 16, falei um pouco sobre Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E no vídeo de hoje vai ser falando também, voltando a este assunto, né? Voltando a Judas Iscariotes. Mas é lembrar também, gente, que dos 12 discípulos de Jesus, no mesmo tempo, Jesus tinha também o Judas, que também é chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu. Vocês vão ver que ele era o 10º apóstolo de Jesus e o 12 e o 12º era Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Mas vamos retomar a primeira aula, que é quem foram os 12, para que vocês entendam. Simão primeiro, Simão, chamado de Pedro, o apóstolo Pedro. André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, o apóstolo João. Esse daí é o famoso conhecido por ser o favorito de Jesus. Filipe, não confundir Filipe o evangelista, citado no livro de Atos. Lembrar, né, que Filipe, o apóstolo, não é o mesmo que Filipe do Atos aos Apóstolos. Bartolomeu, também chamado de Natanael. Tomé, também chamado de Dídimo. Tem que falar devagar porque o negócio aqui é complicado. Mateus, o publicano, também chamado de Levi. Esse Mateus é o mesmo que, segundo a Bíblia Pentecostal, né? Ele é o que escreveu o Evangelho de Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Então, notem que tem o filho de Zebedeu, que é aquele que andava com Jesus. Não tinha Pedro, Tiago e João no barquinho. Então, esse daí é o filho de Zebedeu. O outro Tiago é o filho de Alfeu. Judas, também chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu. E Simão, o Zelote. Toda vez que vocês forem ver Simão Pedro, vai estar escrito ou Pedro ou Simão Pedro. Não tem essa de, eu tô falando de Simão Zelote, e não confundam, tá, gente? Na Bíblia sempre vai estar escrito, se referindo a Pedro, Simão Pedro ou só Pedro. E quando for Simão, só Simão, vai ser Simão Zelote. Então, sempre vai estar escrito qual é o significado. E Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Aqui, voltando para a nossa reflexão sobre Judas Iscariotes, porque a gente começa com Judas Iscariotes? A gente vai perceber que cada um dos discípulos deram algum problema e por isso eles foram seguir Jesus. Eles eram homens comuns, assim como eu e você, pecadores, assim como eu e você, e foi justamente por causa deles que Jesus veio para salvar e libertar o seu povo, a sua nação. Amém? Quando a gente fala
de Judas Iscariotes, lembrando que tinha outro Judas, e o outro Judas se chamava Lebeu. Toda vez, para não confundir as nossas cabeças, ou vai estar escrito Judas Tadeu ou Lebeu, mais conhecido como Lebeu, tá bom? Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, é um pouco forte a palavra, né? Porque vocês vão ver que em todo momento que os evangelistas vão se referir a Judas, é de uma forma muito cruel. Eu vejo que, não que eu tô aqui falando que Judas foi um dos melhores, não. Pelo contrário, ele foi pior, assim como Pedro. E Pedro, olha que era um dos que andava mais com Jesus, hein? Aqueles que andaram mais com Jesus, Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. E aí vocês vão ver, né, que Tomé foi outro que ele não reconheceu que Jesus era o Messias no momento em que ele ressuscitou e que ele chegou até os discípulos, até Maria, né, primeiramente. E quando chegou na casa onde que os discípulos estavam, de que Jesus tinha ressuscitado, Tomé não acreditou e falou, eu quero ver se é ele mesmo, tocar em suas feridas para saber se ele mesmo é o meu Jesus. Então, e a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado é aqueles que não veem, mas crê que Jesus é o Salvador. Amém? Eu gostaria de estar lendo em o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E acabava a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o que traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. O que significa isso daqui? No momento em que Jesus participa da última ceia com Judas Iscariotes, né? Porque depois vocês vão ver que Judas, ele tirou a própria vida, então agora ele já não foi mais salvo. Dos 12 discípulos, o único que não foi salvo foi Judas Iscariotes, porque a palavra de Deus fala que os homicidas e os suicidas não herdarão o reino dos céus. É mais fácil que um homicida ele consiga a salvação, mas um suicida não. É por isso, gente, que a gente tem que se atentar nas coisas que a gente fala, na forma de agir, porque um erro cometido, você perde a salvação, você vende a sua alma para Satanás. O momento em que Judas teve um desejo no coração de vender a vida de Jesus para os fariseus, ele não estava vendendo a vida, a alma de Jesus. Necessariamente ele estava vendendo a sua alma, a sua própria alma para o Satanás. Porque fazendo isso, ele sabia que seria a condenação dele para o resto da sua vida. Aqueles que traíram Jesus dificilmente conseguiram a salvação eterna. Vocês vão ver a morte dos discípulos, cada um deles tem uma história a contar, tem uma história por trás e tem uma história depois da morte de Jesus, a ressurreição e a sua elevação para o céu. E vocês vão ver ao longo do decorrer dos vídeos o quanto que foi necessário que cada um desses passassem para que vocês entendessem que não só que nós somos dignos, sim, entre aspas, né? Por causa que se você for que nem um Judas da vida, você não sobe. Se você for que nem um Pedro da vida, misericórdia, você não sobe. Se vocês ficar olhando para o passado deles,
e não focar na vida de vocês aqui e agora, vocês não sobem. Muitas pessoas se auto julgam pela forma de agir aqui na Terra. Mas quem disse que você ainda não tem a salvação? Se você não é um homicida, se você não é um suicida, amém, irmão. Faça segundo o querer e a vontade de Deus, e Ele suprirá todas as vossas ansiedades. E pode mover céus e terra, pode passar anos, mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, amém? Voltando aqui a Judas. Judas agora, ele recebe uma proposta e ele cai em tentação. Por 20 moedas de prata, eu acho que nós não vamos entrar agora em questão dos tipos, a tipologia, mas acredita-se que Jesus seja uma tipologia de José. José foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. E Jesus e no tempo de Jesus foi vendido pelos seus discípulos, que eram chamados de irmãos e amigos, por 20 moedas de prata também. A diferença entre José e Jesus é que Jesus veio para toda a humanidade. José veio para o povo hebreu. José, ele foi o governador do Egito. Para quê? Para que o seu povo vivesse em tempos de paz. Jesus veio, mas para tentar trazer a paz para este povo. Este mesmo povo que José, desculpa, gente, é porque é uma confusão entre José e Josué. Não, é José. José, aquele que foi governador do Egito. Isso foi necessário para quê? Para que a gente visse Jesus ali. Jesus é uma tipologia de quase todos os profetas lá que veio antes dele. É claro que José não foi um profeta, né? Ele foi um enviado de Deus para poder libertar a sua nação, libertar o seu povo, trazendo paz, né, para a sua nação em um tempo que não era tão favorável assim para o Egito. Amém? Voltando aqui a Judas Iscariotes. Veremos que aqui no capítulo 13, versículo 26, diz assim: Jesus respondeu: é a quem eu te der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, o que fazes? Fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. O que a palavra de Deus quer nos dizer nesta manhã? Significa que o que seria esse bocado? O que seria esse bocado? Aqui, segundo a Bíblia Pentecostal, diz assim, capítulo 13, versículo 26, o bocado molhado. O ato de Jesus dar o pedaço de pão molhado a Judas era, sem dúvida, um apelo final para que este
para este abandonar seu pecado. Judas, no entanto, recusou-se a mudar de ideia e Satanás entrou nele. Olha só, irmãos, Judas, ele não sabia que ele poderia ter a salvação ainda. E no momento em que ele tomou a ceia com Jesus, a última ceia que ele tomou com Jesus, Jesus deu a oportunidade para que ele se rendesse. O quanto que é doloroso para Jesus agora perceber que aquele que andava com ele queria de todo jeito acabar com a vida dele. No momento em que Judas entrega Jesus para os fariseus, ele reconhece que aquele ato era imprudente, que aquele ato ele estava entregando sangue inocente nas mãos dos inimigos, sabendo que ele andava com Jesus, ele era o tesoureiro dos apóstolos, né? E imaginar que por causa disso, praticamente Jesus deu autoridade para que ele fosse lá e traísse. Porque foi basicamente isso, Jesus é conhecedor de todas as coisas. E aquele que tentou, ousou cortar, porque ele chegou a cortar, né, a orelha de Malco, que foi Pedro, no momento em que ele faz isso, Jesus pega e repreende, porque várias vezes vocês vão ver que não foi só Judas o errado dessa história. Nessa história a gente vê 2 discípulos errados. A gente vê Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, aquele que entregou Jesus nas mãos dos adversários, dos inimigos de Jesus, e também Pedro que que negou a Jesus e, além de tudo, queria ainda matar aquele que estava cumprindo a profecia, cumprindo a palavra de Deus. Não permitam, se algo está acontecendo, é permissão de Deus. Pode céus e terra se mover, mas a palavra de Deus vai permanecer. Vai acabar, um dia vai acabar tudo isso daqui, vocês acreditando ou não. Eu não sei de que forma. Muitos falam que virá com fogo irá acabar a humanidade. Porque já um dia a humanidade já foi acabada, já foi em água, lá no tempo de Noé. E agora vai ser no fogo. Mas eu não sei de qual forma vai ser essa. E eu não espero estar aqui para viver uma situação dessa, porque a gente acredita que Deus tem planos melhores e maiores para nós, e Ele não quer ver um justo derrotado. Ele não quer ver um justo na sarjeta, humilhado, assim como Satanás faz com os seus escravos, porque é isso que a gente é. Quando a gente tá nas mãos de Satanás, é isso que as pessoas são: escravas de si mesmo, escravas do velho homem. Teve um dia que me perguntaram o que seria o velho homem. Adianta eu chegar até a pessoa que ela não tem nenhum pingo de respeito sobre a religião da outra pessoa e dizer o que é o velho homem? Se eu falasse o que é o velho homem, eu teria que expor coisas que, meu Deus do céu. Então não queiram, se vocês não sabem, é melhor não ficar sabendo. E o dia que vocês ficarem sabendo, vocês podem ter certeza que esse daí, ele pode tanto te condenar, como ele pode te salvar. Amém? Que Deus os abençoe. Essa palavra, ela é muito forte. Espero que vocês me entendam. É um pouco difícil aqui vir e em palavras poder explicar tudo isso. Mas essa foi a forma que eu consegui, né? Foi na base de muita oração, porque, meu Deus do céu, não é fácil. É uma luta constante e a gente sempre tem em mente assim,
que a luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades. Quem são os principados e as potestades? Principados seria os anjos guerreiros e lutando com os anjos, com os demônios, né? Então a gente nunca deve pensar e agir de forma que imprudente, de forma que um dia, na ansiedade, você acaba falando algumas coisas que acaba prejudicando uma pessoa e pode até matar uma alma. Não permitam nunca que ninguém destrua isso. Não venda sua alma para o inimigo, porque é isso que ele quer. Ele já perdeu. E esse mundo já é do maligno. Não esperam coisas boas daqui dessa terra, porque vocês não vão ter. É melhor que você tenha o galardão no céu do que ter obras boas aqui na terra, porque vai ser muito difícil, porque o mundo jaz do maligno. Então, a partir do momento em que Satanás vai para o inferno, tem o domínio, ele também recebe a autoridade de infiltrar no meio das pessoas para saber quem são os verdadeiros. Aqueles que vão subir aos céus, eles vão permanecer fiel até o fim. Amém? Que Deus os abençoe.